Vem olhando, sabe? Isso aí. Nós conversamos, isso aqui. Aí eu olhava muito até aqui. Aí quando ele perguntou, o quê? Eu falei, nossa senhora! Meu nome é Liliane de Fátima Silva, tenho 45 anos. Eu sou professora, tenho uma pós em psicopedagogia e no momento estou dando aula de reforço para as crianças. O que você viu? Eu vi um bicho. Calma, eu vi um bicho, assim, tinha perna, assim, tudo normal, do ser humano. Você sempre é Liliane, a menina que viu o ET, porque o povo chega aqui e quer ver a menina que viu o ET. E nós não somos uma menina, né? Aqui, né? Conta pra mim como é que é o aspecto dele. Rosto, braço, mão, etc. Abaixa o pé. Não tô pegando o pé dela. O meu nome é Valquíria Silva, trabalho com pão de queijo, né? A gente tem uma representação de pão de queijo no momento e cuido da casa. Agora não é mais as meninas, meu marido o Valquírio não é mais as meninas do ET, né? Agora vai ser as velhas do ET, tô brincando. Porque eu falo menina, gente, as meninas ficou lá atrás, né? Mas todo mundo fala, as meninas do ET. Ô, Kátia, o ombro dele tá aí onde você está apontando? Isso. O ombro estava dessa altura. Eu sou Kátia Xavier, eu trabalho como palestrante, né? Hoje eu dou palestra sobre ufologia e nos momentos assim, vagos, assim, eu faço alguns freelances de cuidadora, de idoso. Fomos escolhidos para naquele dia, naquele horário ter. Agora o porquê, aí fica um pontinho, né? Eu estava ficando tão desesperada que eu pensei que eu ia morrer na hora. Eu vi que a noite pra mim não foi legal, sabe? Eu já fiquei assim, estranha, já não jantei, já tava assim, bem estranha, tipo assim, parecia que ia acontecer algo, mas eu não sabia o quê. Foi um dia diferente. Estava um dia meio agoniado e a gente era muito criança, eu não sabia te falar, explicar, falar pra você assim, não, nesse dia eu estava sentindo mal, não posso te falar isso, mas assim, foi um dia meio intenso, sabe? Que, nossa, hoje o dia tá difícil, sabe uma coisa assim, bem estranha. E aí eu comecei a trabalhar na casa dessa senhora e eu era governanta lá. Eu cuidava da casa toda, 3 andares. Ela pediu pra mim que ela ia embora, contando pra mim, Kátia, eu vou embora. Você cuida da casa pra mim? Porque os rapazes vão vir aqui pra fazer uma mudança. Um dia, 2 dias, eles estão fazendo mais pesado. Mas essas bobeirinhas eu vou chamar as meninas da Luísa pra me ajudar. E fui lá e conversei com a Luísa. Luísa, como é que essas moças chegaram lá no dia do negócio? Eu sou a Luísa Helena, sou mãe da Valquíria, da Liliane. Palavra de Deus que eu não queria deixar as meninas aí. Aí eu falei, não, as meninas não vão. Não, Luísa, deixa assim. A mulher vai pagar um pouquinho para elas. É bom que elas ganham dinheirinho. A Cátia falou isso. E eu não queria, o meu coração não queria que ela fosse. Mas tanta insistência eu acabei deixando. Eu falei, toma cuidado, hein? Precisa que eu estava adivinhando que algo ia acontecer. A Kátia passou lá, a gente foi juntas, as 3 pro trabalho, chegamos lá, trabalhamos, juntamos, ajudamos a colocar a mudança no caminhão E acabou tudo, falei, graças a Deus, trocou a casa, os caras levou os negócios tudo. E tá indo. e de repente uma pichação no muro me chamou a atenção. E falei assim, gente, meninas, olha ali. Aí a gente avistou, né, que essa criatura, que era coisa que a gente nunca tinha visto na vida. Quem olhava parecia que era ali um coração de boi. Mas aí eu pensei, coração de boi não é tão grande. O sol estava batendo, ele estava brilhando. Porque passou um negócio no corpo que brilhava. Um óleo, parece que passou um óleo no corpo Quando brilhava. E ele tinha umas vezes que sobressaía. Então quando eu olhei, não enxerguei rosto, não enxerguei nada, eu olhei e falei, gente, o que é isso? Um coração. Foi, sabe aquela primeira impressão? Mas no que eu falei, olha ali, a criatura olhou pra mim, mexeu só o pescoço, olhou, aí foi que eu consegui ver.
os olhos regalados, vermelhos, super vermelhos. Se tivesse nariz e boca, era só furinho e rasguinho. Com os dedos compridos, na mão. E um pé desse tamanho, fez gema que tem mais exagerado, e um homem desse tamanho. Chifres. 2 chifres? Tinha 3. 3 chifres. Não sei se era E chifre. a posição desses chifres? Tipo assim, dois aqui assim, uma testa. Não era assim bem um chifre, era calombos na cabeça. É porque a primeira palavra que veio na cabeça da gente é chifre, né? Mas não era chifre, era calombo, sabe assim? Eram uns calombinhos assim, 3, né? 2 assim na pontinha, mas no meio. Formato do rosto? Não era tão alto. Parecia tipo assim, um coração. Mas não era um coração. Era do tamanho. Eu falei, Liliana, o rosto parece que aqui, assim, vai cruzar, aqui vai afinando, Liliana. E a boca? Totalmente nu. Mas ela não viu nada na Mas tava área, de não, né? perfil. Coisa. Não deu pra ver se era macho ou se era fêmea. Não, isso não. Traz pra mim exatamente a posição que ele estava, vai. Ai, eu não vou isso. Vai lá, Liliana, assim. Mãe. Não. Pera aí, gente. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Qual é a posição que tá? É direitinho. Assim, agachado. Ah, não, chega lá que falou. Assim, ó. Tá mais assim. Aquele homem marronzinho, você entende? Marronzinho. E é exatamente nesse canto onde você tá. Esse canto onde eu tô, vendo aqui. Certamente não vi ali, né? Que é aqui. Quando eu vi isso aqui, ó. Eu falei, o que eu olhei pra você? Cara, aquele homem pegava aqui, bem certinho. Não era muito alto, não. Agachado, né? Então não era muito alto, não. 1,60 m, 1 e pouco. A gente viu muito de perto. Eu vi muito de perto. Querendo ou não, tem aqueles minutos de pânico, né? Aquele segundo de pânico. O que será? Será que vai correr atrás da gente? Será que vai atacar? O que vai acontecer? Elas foram embora. E eu fiquei extasiada no lugar. A gente voltou e pegou ela. Eu com ela, pegamos no braço dela e levamos ela. Nós três descemos chorando, olhando para trás, e a hora parava um pouquinho, olhava para trás, e agora se vinha atrás da gente. A sensação é de que estava atrás de mim de lá. A Liliana desesperada, a Cátia desesperada. E quando a gente chegou no estradão, a gente olhou lá pro alto, né? Que é o morro. Aí a gente já viu minha mãe na esquina. Aí quando eu cheguei na esquina, eu vi que elas arrastando uma com a outra. E chorava muito a Cátia, chorava muito a Liliana, chorava muito a Valquíria. A reação delas foi uma coisa, sabe, que me deixou eu muito preocupada. A Liliane estava em tempo de desmaiar, tudo pálida, um nervo tremendo. Eu falei para ela, mãe, eu vi o capeta. E ela lembra assim, das palavras dela. Se realmente é o que vocês viram, que era o capeta, né? Ele vai ter que aparecer para mim, que eu vou lá. A Cátia não queria ir, ficou nervosa. Eu falei, você entra aí. Eu falei, não acredito que eu vou ter que ir lá de novo. Vai. Aí, no instantinho, coisa de 15, 20 minutos, cheguei no local. Eu falei, não deixa de jeito nenhum aqui. Fecha o vidro, viu, moço? Pode fechar o vidro aqui, porque eu não quero ver esse negócio mais. E pra mim, falei, eu sou se ele pula aqui dentro do carro, né? Cabeça. Eu falei, vem, Cátia. Da hora que eu tava, vem. Realmente não tinha nada ali, mas tinha uma pegada. Sim, família pegada. Mesma dedos assim. Parece uma vaca chique, só que tem 3 dedos só. O do meio é menor. Entendi. E então o cheiro que você sentiu? O cheiro. Lembra o cheiro de... Olha, um cheiro assim, meio, sei lá, Deus me perdoe, não um cheiro de animal, é um cheiro assim, um odor muito forte. E ficou muito tempo, eu chegava a lavar meu nariz com água e aquilo não saía. Não era deste mundo aqui. Tá meio escavado aí, né? Tá uma terra molhada, né? Você quer dizer assim que... Não parece que alguém bateu uma enxada aí, coisa ou não? Mas tá escavado ali, ó. Tá escavado. Porque pode ver que lá tá de um jeito, aqui tá do outro e lá tá do outro, tá vendo? Lá tá seco. Eu peço para as pessoas investigar para ver o que é isso, por favor, porque elas estão muito nervosas com isso. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo. 1000 vezes se for preciso. O tal ser teria aparecido nesse terreno baldio ao lado de uma oficina mecânica em plena luz do dia. As meninas viam o ET no terreno do lado. É do lado dessas costas, do lado das costas da oficina não. A mãe das meninas tava em pranto, de choque, chorando, que não sei o quê. E
tava muito balançada. Aí quando vê elas pegou, eu falei, o que foi, minha senhora? Ah não, minha filha viu uma coisa esquisita no dia que a mãe das meninas estava. Eu olhei e estava uma marca certinha, toda grande assim. E eu vazei. Eu vou falar uma coisa. Vê alguma coisa, elas viram. Porque 3 vê a mesma coisa, não deram contradição igual as 3 falaram, elas viram. Mas a gente não sabe o que é. Só elas para falar. Mas nós viu elas nervosas, viu alvoroçada, aquela correria depois. No outro dia virou um inferno isso aqui. É polícia, é exército, só faltou descer de helicóptero do exército. Tá gravando? Vem? Pronto. E foi um reboliço na Princesa do Sul. A verdade foi essa, porque tem história de Varginha antes e depois do ET. Porque na época o negócio pegou fogo. Varginha era a Princesa do Sul, a terra do café. Hoje, Varginha é conhecida como a terra do ET. Suzano Fortunato, nome de Gandé, 57 anos, sou morador aqui, vizinho do terreno do ET de Varginha. Acho que tinha 3 dedos, esperei, atrapalhado, um tribedão assim, né, o zoião pra fora estalado, um zoião, vai arrancando pra fora da cara. Mas o mais engraçado é a parte da careca, o bicho careca, às vezes, com o cabelo meio estranho. Tá achado trem, mas o trem é um ser do outro mundo aí, se transformou no ET de Varginha. O fato chamou a atenção de estudiosos. Ufólogos e biólogos tentam chegar a um consenso. A primeira pessoa que veio aqui em casa foi o Birajara. O ufólogo Birajara Rodrigues estuda esses casos há 25 anos. Ele é o representante do estado de Minas Gerais na MUFON, uma rede mundial de informações sobre discos voadores e ETs. Ele não descarta a possibilidade da aparição de um ser extraterrestre. O Birajara Rodrigues, de profissão advogado, lido com ufologia, portanto sendo ufólogo desde 13, 14 anos de idade, estou com 70, por residir na cidade, fui alertado por um lojista, dizendo, escuta, você que lida com ufologia, você viu falar que 3 garotas ontem avistaram um ser estranho em tal local assim? Eu falei, não, amor. Na terça, eu fui à casa das meninas, me encontrei com elas. Aí que ele apareceu lá em casa. E falou, ó, eu queria conversar com vocês, que vocês presenciaram, teve uma experiência com um bicho que vocês não sabem o que é, e eu queria que vocês me contassem essa história. Ouvi o depoimento delas. Elas estavam bastante tendentes a acreditar que haviam observado algo demoníaco, talvez pelas crenças religiosas. Posteriormente foram comigo até o local, eu colhi material em VHS. Pela altura que vocês me mostraram aí, se fosse uma pessoa, se fosse doente, se tivesse que correr aqui fatalmente, ninguém ia ver. Eu ia correr pra onde aqui? Aí é esquisito isso aqui, né? Tá, e se fosse correr para nós, ia correr pra lá. Pedir pra serem feitos, aquilo que a gente poderia chamar de retrato falado ali com elas. Esse é o principal retrato falado, praticamente. A ufologia desenhou, então, esse ser na exata posição que elas teriam visto esse ser. Agachado, sobre os calcanhares, do lado do muro. Isto foi feito na presença das 3. Tá? Vejam só essas 2 interpretações artísticas aqui. Já foram divulgados fartamente por aí, tá? Aqui estão os desenhos originais. Posso avistar que era um rosto triangular, começando mais largo de cima e finando embaixo? Por isso que é no coração? Isso. Todos vocês confirmam isso? Formato do rosto? Isso que eu quis, aí que eu quis chegar. Aí ficou enrolando até... Nossa, olha, vocês estão preparadas para saber o que vocês viram? Ah, mas até então, falando que tava, mas não tava não, né, gente? A gente falou assim, sim. Eu disse a elas que o que elas avistaram, a
A ufologia, que é um estudo assim, assado, acredita que sejam seres de outros planetas, que tripulam naves que vêm para cá, e que esses seres são dessas naves. Vocês não viram demônio nenhum, vocês não viram macaco, não tem nada disso. Vocês viram um ET. ET é uma criatura que manda aqui. A gente ficou assim, meu Deus, e agora? E aí foi onde a bomba veio e veio tudo, né? Olá amigos, sou Vitório Pacatini, um dos principais investigadores do incidente em Varginha. Um belo dia, passei na banca de jornais, estava lá o jornal Estado de Minas, e na primeira página, 3 meninas avistaram uma criatura muito estranha que para elas parecia ser um demônio. Sou italiano, católico, cristão, eu não acredito em demônios. Eu decidi parar a minha vida, fechei o escritório, minha mamãe ainda residia em Três Corações, que dista apenas 25 quilômetros de Varginha, e montei uma base operacional em Três Corações para que eu pudesse vir a Varginha todos os dias, conversar com testemunhas, conhecer as 3 meninas, além de outras testemunhas, como de fato o fiz. 2 pesquisadores levaram o caso a sério. O advogado Birajara Rodrigues, de Varginha, que começou a investigação, e Vitório Pacatini, de Belo Horizonte, que chegou à cidade esta semana. Eles afirmam que várias pessoas da região viram objetos estranhos no céu dias antes do episódio das meninas. O caso em si começou em termos de conhecimento, de repercussão e conhecimento, inclusive de nós, ufólogos, a partir do depoimento das 3 senhoras. A partir dele que surgiram outros aspectos, outras nuances, outras pessoas que se envolveram na história, dando informações geralmente indiretas. Uma delas foi esta. O NORAD, que é o Serviço de Rastreamento Americano, teria detectado uma movimentação diferente de UFOs. Tudo indica, pela informação dos próprios militares, que a Força Armada, a Força Aérea Americana, tentou interceptar uma dessas naves. O fato é que a nave foi atingida, foi perdendo altitude, veio para o lado, né, do sul do estado de Minas Gerais. Meu nome é Carlos Henrique José Bezerra, sou proprietário do Hotel Shangri-La. Gosto muito de projeto, contar muita história. O disco voador apareceu lá no nosso sítio, em cima do cafezal, parado, trocando as cores. Aí meu irmão pegou o telefone, aqueles tijolão da época, ligando para minha mãe: ô mãe, o disco voador está aqui no cafezal, mãe, o que eu faço, mãe? Aí minha mãe: fica quietinho, não fala nada, não faz nada. Como é que eu faço, mãe? Se descer ali, em nossa direção, mãe, fica quietinho. Aí passou um pouquinho, o disco voador sumiu. Aí agora ele chega aqui, eu falo: ô Cleber, e o ET de Varginha? Ó, não brinca com isso não, que isso é sério. Não brinca com isso não, que isso é sério. Meu nome é Carlos de Souza, sou professor de Geografia. No ano de 1996, no dia 13 de janeiro, eu vi uma nave extraterrestre cair em Varginha. Eu sempre brinco, às vezes com os amigos, tá? E falo que eu sou o Forrest Gump dessa história. Estava passando um lugar no momento certo, ou talvez não era errado, ou talvez não era certo, eu não sei, é relativo isso, mas eu estava lá e eu vi o fato, eu vi acontecer. Quando foi 5 horas da manhã, acordei e resolvi ir para Varginha, para direção a Varginha, né? E no que eu estava vindo, senti vontade de fazer um pit stop. Aí eu parei e falei, olhei o carro, que tinha um barulho dele,
fui dar um beijão, tá? Aí eu olhei, aí eu vi o objeto, O objeto ele vinha vindo ali, ó, na altura daquele fio ali, aquela rede de fio mais ou menos, ele estava cruzando naquela altura ali mais ou menos, ó, cruzando lá, só que ele não estava cruzando reto, ele vinha na descendente, ele vinha perdendo altitude. É como se fosse um ângulo de 30 graus, descendo lentamente, como se estivesse perdendo força, tá? E perdendo altitude. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude que ia caminhando. Era tipo um charutinho comprido, era o tamanho de um micro-ônibus, você vai ter uns 7, 8 metros. Ele é mais ou menos o tamanho da calceira desse caminhão. A calceira é certinho desse caminhão, o tamanho dele, o comprimento dele. Só que ele era mais largo. E a lateral dele totalmente rasgada. Ele saía uma fumaça branca, não era uma fumaça preta, como se fosse fogo. Eu decidi pegar um carro e ir atrás. Aqui, ó, esse objeto, ele caiu aqui, ó, bem aqui, nessa parte aqui. Soltei o cinto, saí desesperado. E cheguei aqui, imagina você, uma bacia com amônia, cheia de ovo podre, um cheiro insuportável. Tanto é que eu peguei a camisa, coloquei a camisa que eu estava no nariz, que eu não suportava o cheiro. E já apareceu um comboio do exército. Tinha caminhões parados ali naquele arbusto da direita, naquela árvore pequena ali, do lado direito, tinha um caminhão parado, outro mais para frente. Em cima do mato ali, esse pedaço que eu catei aqui, é como se fosse uma folha seca. Ele parecia isso aqui, toda levíssima. Estava amassada, ela fez isso, ó. Voltou ao formato normal. E foi, oi? Só que nisso vinha um soldado. Ele pegou, bateu na minha mão, ele chegou aqui, bateu na minha mão. E é isso? Fora daqui que não tem nada a ver com isso, vai embora, pediu demais, vai embora, some. Nesse momento, ele começou com um fuzil, aquele fuzil FOL do exército, batendo no meu peito. Vai embora. Eu falei, não vou, cara, tem gente machucada lá. Eu vou ajudar. Meu, tô mandando embora. Eu falei, eu vou lá ajudar. Nesse momento, ele deu um passo para trás, travou o fuzil, engatilhou o fuzil, meteu na minha cara, botou o fuzil aqui, ó. Nessa hora eu tremia mais que vara verde. O cara virou para mim e falou, eu não tô pedindo, eu tô mandando, tô dizendo, só vou abrir a tua cabeça no meio. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. Na hora fiquei assim, achando uma coisa, cara, uma coisa que eu não devia ter visto, eu vi, tá? Fiquei com medo. Nesse momento, eu montei no carro e fui embora para São Paulo. Chegando em casa, ela tem a minha esposa, depois do tempo, ela falou para mim, melhor a gente ficar quieto, a gente ganha mais. No caso do seu Eurico e Dona Oralina, o senhor também gravou o depoimento deles? Sim, fui o primeiro para ler o depoimento. Foram sinceros, foram muito naturais no seu depoimento. Eu não vou perguntar nada não, manda brasa. Bom, o que eu vi aqui foi um objeto, né? Massado, o tamanho de um micro-ônibus. A data foi dia 20 de janeiro de 96. A 1h da manhã aconteceu isso. Dona Oralina, a esposa, escuta o gado mugindo e trotando no pasto na frente da casinha deles. O gado estava ali. Tô deitado lá. É. E aí? No momento que o gato estourou, aí eu já saí na janela para ver, né? Para olhar o que estava acontecendo, né? Aí nesse momento ela já estou o objeto passando por aqui. Eu gosto do marinho. E a cor? Amassado. Brilhava muito ou não? Não, tinha brilho. É fumaça. Por que ele disse submarino? Porque era cilíndrico. Na expressão mais rudimentar, era roliço, cilíndrico. Lembrava um submarino. A interpretação artística na hora ali mais original e mais rústica, mais simples do avistamento do Eurico e da Oralina.
uns 5 metros de altura, mais ou menos. Durou 40 minutos passando aqui pro Show do Passo. Isso, em termos ufológicos, é quase uma eternidade. A maior parte dos avistamentos dura segundos ou poucos minutos. Os dois ficaram lá na janela, vendo lentamente por 40 minutos. Aí aponta pra mim, qual é o sentido que o objeto fez? Qual foi o trajeto? Dobrou lá na serra. Na hora eu percebi. Não deu nem pra pensar o que era na hora. Eu nunca vi um objeto daquele tipo que passou aqui, né? E foi com direção à Varginha. Quem vocês acham que o ET? Meu nome é Paulo Gonçalves, apareceu em Varginha. Sou repórter da IPTV, afiliada à Globo em Campinas, e investiguei o caso Varginha. Mas não teve um pouco que saiu daqui do hospital e foi direto para o filme? Sim. 96, eu lembro de assistir pela TV, né, a história do ET de Varginha, aquela cara demoníaca, assim, que assustava a gente, né? Você não conseguia dormir de noite. Então marcou a minha geração. Para mim, a história do ET de Varginha eram as 3 meninas que viram um ser no terreno. Era isso. Mas quando fui conhecer os personagens, quando eu fui para Varginha, eu pude ver que não é o ET de Varginha, são os ETs de Varginha. E são vários relatos, né, de aparições, uma pela manhã, outra à noite, uma criatura que foi capturada viva e outra que morreu. Quer dizer, a história é muito maior do que eu imaginava. No dia 20 de janeiro, o sábado, às 10h30 da manhã, um animal estranho, muito feio, esquisito, foi visto vagando lá naquele descampado em declive enorme do bairro Jardim Andere. A molecada ainda jogou pedra na criatura. Quando jogaram pedra na criatura, a criatura ainda desceu um pouco mais do desbarrancado. Nisso, os populares ligaram para o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros veio, só que o Corpo de Bombeiros já estava orientado que possivelmente essas criaturas que estavam sendo avistadas em Varginha desembarcaram desta nave. O Corpo de Bombeiros chegou, desceu com uma equipe, com aquela rede que eles usam para capturar animal silvestre, às vezes um cachorro, jogaram a rede, a criatura estava abobada, não ofereceu resistência e ainda emitia um barulho, um zumbido, parecendo de abelha. Teve um apanhado desta criatura numa rede, que apanha animais que realmente os bombeiros usam, colocado em uma caixa e já entregue a um caminhão do exército, também eles se encontraram no local. O exército teria levado essa criatura para Três Corações, não se sabe o que aconteceu lá. A única coisa que nós temos é que um pedreiro que trabalhava na região diz que realmente havia umas crianças lá que haviam jogado umas pedras em um bicho. Boa tarde, o Corpo de Bombeiro desceu ali, parou, foi até onde o pessoal estava comentando aí, como é que tinha visto algo diferente. Quando ele desceu, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Onde que o bombeiro levou isso? E essas pessoas disseram que o Corpo de Bombeiros pegou esse ser? Pegou, eles disseram que o Corpo de Bombeiro pegou. Eles viram pegar? Eles viram pegar. Na hora que eu que as meninas avistaram a criatura, estavam só lendo. Nossa, muito forte. Quando foi a tardezinha, fechou o tempo. Uma chuva que eu nunca vi na minha vida. Muita pedra, muito estralo, uma coisa terrível. Ficou tudo preto, mas caiu uma chuva. Até muitos falam, né, que é a vingança do ET, né, porque tinha pegado eles, né. Árvores com mais de 10 metros de altura foram arrancadas. Uma árvore caiu sobre o centro espírita e destruiu a construção. Varginha deu uma tempestade tão grande, mas tão grande que fechou Varginha, ficou tudo escuro. Mas ficou tudo escuro de tarde. Às 5 da tarde escureceu Varginha, mas escureceu e deu mais medo nos varginhenses pra cá, porque a chuva daquele dia. Quando vê, dá um
tempo revoltou. Os moradores pareciam não acreditar no que tinha acontecido. Destelhamento de casas, muros que às vezes desabam. Então, o Corpo de Bombeiros é chamado para prestar apoio. Em função disso, o que os militares fizeram? Recorreram à Polícia Militar.